Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Sê tu uma grande bênção. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem aonde quer que você esteja. Que a graça do Eterno esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Chegamos aqui ao 53º dia da leitura da Escritura Sagrada. Então vamos junto meditar na palavra de Deus. Você que chegou aqui pela primeira vez, você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo, se assim puder. Hoje nós vamos ler Mateus 4, vamos ler Provérbios de número 12 e vamos ler Êxodo do 25 ao 27. Então vamos lá comigo, lendo a Escritura Sagrada. A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: E ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele disse: Tudo isso darei se prostrares e me adorares. Jesus lhes disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Jesus começa a pregar. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que for dito pelo próprio Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. E o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raio e a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: Arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Jesus chama o primeiro discípulo. Andando à beira do mar Galileia, Jesus viu dois irmãos, sendo irmão chamado Pedro e seu irmão André, e eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e eles estavam no barco com seu pai Zebedeu. Preparando as suas redes, Jesus chamou eles, deixando imediatamente seu pai no barco, seguiram. Jesus ensina o povo a curar os doentes. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando toda a enfermidade e doentes dentre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos. E ele o curou. Grande multidões seguiam vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e região do outro lado do Jordão. Êxodo 25. Vamos junto. As ofertas para o tabernáculo. Diz o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba-te de todo aquele cujo coração compelir a dar. Essas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, ungido vermelho e couro, madeira de acácia, azeite,
para a iluminação, especiarias, para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras onix e outras pedras preciosas para serem escravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo, e eu lhes mostrar conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. A arca da aliança. Faça uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro por dentro e por fora, e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro para ela e prenda-as em seus ombros, em seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 outro. Depois faça varas de de acácia, revistas de ouro, e coloque-as nas argolas laterais da arca, para que possa ser carregada. As varas permanecerão nas argolas da arca, não devem ser retiradas. Então coloque dentro da arca tábuas da aliança que lhe darei. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa. Faça um querubim numa extremidade, segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você. Ali sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que a encontram sobre a arca da aliança, e eu encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinos aos israelitas. A mesa e seus utensílios. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura, 70 centímetros de altura, revista de ouro puro, e faça uma moldura de ouro ao redor. Faça também ao seu redor uma borda com largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa, prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés, e as argolas devem ser presas próximo da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira, acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregava a mesa. Faça ouro puro os seus pratos e o recipiente para incenso, e as suas tigelas e as bacias nas quais derrama as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa as pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Candelabro de ouro. Faça um candelabro de ouro puro, batido, e pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões. Candelabro formarão com uma só peça. 6 braços serão do candelabro, 3 de lado, 3 do outro, e haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com um botão de flor, e 3 taças com formato de flor amêndoa no braço seguinte, cada um com um botão de flor. Assim será com os 6 braços que saem candelabro. Da haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada um com botão de flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro, e os braços com seus botões formarão uma só peça com candelabro, tudo feito de ouro puro batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro, com 35 quilos de ouro puro. Faça o candelabro de todos esses utensílios, tendo cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Tabernáculo. Faça o tabernáculo com 10 cortinas internas de linhos finos, trança e de fios, tecido azul, roxo e vermelho, e nelas manter borda, querubins. Todas as cortinas internas terão a mesma medida, 12 metros e 60 centímetros de comprimento e 1,80 metro de largura. Prenda 5 dessas
cortinas internas uma com a outra, e faça o mesmo com as outras. 5. Faça lançadas de tecidos azul ao longo da borda da cortina interna. Na extremidade do primeiro conjunto de cortinas internas, no mestre será feito a cortina interna. Na extremidade do ouro conjunto, faça 50 lançadas numa cortina interna e 50 extremidades do outro conjunto, de modo as lanças estejam opostas uma das outras. Faça também 50 colchões de ouro, com os quais se prenderão as cortinas internas uma na outra, para que o tabernáculo seja um todo. Um total de 11 cortinas internas de pelos de cabra. Faça uma tenda para cobrir o tabernáculo. As 11 cortinas internas terão o mesmo tamanho, 3,5 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Prenda de um lado 5 cortinas internas e também as outras 6 outros lados. Dobre em 2 partes as 6 cortinas internas na frente da tenda. Faça 50 laços ao longo da borda da cortina interna, da extremidade do primeiro conjunto de cortinas e também ao longo da borda de cortina interna do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e ponha-os na lançadas para unir a tenda como um todo. Quando a sombra no comprimento das cortinas internas de tenda, no meio cortina interna que sobra, será pendurada na parte de trás do tabernáculo. As 10 cortinas internas serão 45 centímetros mais compridas de cada lado, e o que sobrar será pendurado nos 2 lados do tabernáculo para cobri-lo. Faça também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingido em vermelho, por cima desta uma cobertura de couro. Armações do tabernáculo. Faça armações verticais de madeira e casca para o tabernáculo. Cada armação terá 4,5 metros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 encaixes paralelos e um outro. Todas as armações do tabernáculo devem ser feitas dessa maneira. Faça 20 armações para o lado sul do tabernáculo e 40 barras de prazo debaixo delas, 2 barras para cada armação, uma debaixo de cada encaixe. Para o ouro do lado norte do tabernáculo, faça 20 armações e 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 6 armações para o lado ocidental do tabernáculo e 2 armações na parte de trás do canto. As armações nesses 2 centímetros serão duplas desde a parte inferior até a superior, colocado em uma única argola. Ambas serão assim. Desse modo haverá 8 armações, 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça também travessões de madeira de acácia, 5 para armações de um lado do tabernáculo, 5 para do outro lado, 5 para o lado ocidental na parte de trás do tabernáculo. A travessão central se estenderá de uma extremidade à outra entre as armações. Revista de ouro as armações e faça argola de ouro para sustentar os travessões, os quais também terão que ser revestidos de ouro. Firme, lendo, crendo na promessa. Vamos lá? Faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. O véu. Faça um véu de linho fino, trançado, desfio de tecido azul, roxo, vermelho, e mande rodar nele querubins. Pendure-o com ganchos de ouro e 4 colunas de madeira de cacaça revestido de ouro, cancadas em 4 barras de prata. Pendure o véu pelos colchões e coloque atrás do véu a arca da aliança, o véu separado do lugar santo do lugar santíssimo. Coloque tampa sobre a arca da aliança do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora, o véu no lado norte do tabernáculo, o candelabro em frente dele no lado sul. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de linho fino trançado de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordado. Faça ganchos de ouro para essa cortina, 5 colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Mande fundir para estes 5 bases de bronze. O altar dos holocaustos, capítulo 27. Faça um altar de madeira de acácia, será
quadrado com 2,25 metros de largura e 1,35 metros de largura. Faça essa ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com um altar que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os recipientes para recolher cinza, as pás, as bacias, as aspersões, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-as abaixo da beira do altar de madeira que fique a meia altura do altar. Essas varas de madeira de acácia para o altar, vistas de bronze, essas varas serão colocadas nas argolas dos 2 lados do altar quando este for carregado. Faça o altar o oco e de tábuas conforme lhe foi mostrado no monte. O pátio. Faça um pátio para o tabernáculo, lá do sul, trancarei os 5 metros de comprimento, cortinas externas, linho fino, trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22,5 metros de largura, com 10 colunas de 10 bases. O lado oriental nascente também terá 22,5 metros de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases. Cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento do linho fino trançado e fios de tecido azul, roxo, vermelho, obra de bordado, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligadura, gancho de prata, base bronze, e o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com cortinas de linho fino trançado, 2 metros e 25 centímetros de altura, base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as partes, serão feitos de bronze. O óleo para candelabro. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliveira batidos para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante dos tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão aceso as lâmpadas diante do Senhor do entardecer até amanhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, gerações após geração. Amém? Vamos lá agora para o Provérbios. Glória a Deus, capítulo 12. Aleluia. Todo que ama a disciplina ama conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja a maldade o Senhor condena. Ninguém o consegue se firmar mediante a impiedade, não se pode desarraigar o justo. A mulher exemplar e a coroa do seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa do justo permanece firme. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas quem tem coração perverso é desprezado. Melhor não é ser ninguém, ainda assim ter quem sirva, do que fingir ser alguém e não ter comido. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasia não tem juízo. Os ímpios cobiçam depois, tomando pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O mal enreda sem falar, pecaminoso, mas o justo não sei nessas dificuldades. De fruto da sua boca o homem se beneficia, o tabernáculo de suas mãos será recompensa. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas os sábios ouvem os conselhos. O insensato revela imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto.
Testemunha fiel dá testemunho honesta, mas também falso contra mentiras. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Nenhum mal atinge o justo, mas o ímpio estão cobertos de problemas. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deita com os que falam a verdade. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. As mãos diligentes governam, mas os preguiçosos acabarão escravos. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa anima. O homem honesto, cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas a diligente dá valor aos seus bens. No caminho da justiça está a vida. Essa é a verdade que nos preserva da morte. Amém? Deus nos abençoe. Fica firme, fica crente e até a próxima em nome de Jesus.